Erich von Däniken, escritor e arqueólogo suíço, comenta no prefácio do livro sobre o seu autor e suas incríveis experiências. Conta-nos que Karl, nascido em 1942, jornalista e correspondente de rádio e televisão da Alemanha Ocidental, veio para a América do Sul em meados dos anos 70, quando teve a oportunidade de encontrar o chefe dos índios Ugamungulala, Daka e Aisha, que lhe relatou uma história fantástica, ouvida pela primeira vez, sobre a antiga cidade e sua civilização, introduzida no meio da Amazônia. Desse modo, após realizar as investigações dos fatos narrados, sentiu-se motivado posteriormente a escrever este livro, relatando toda a história que ouviu. Erich descreve o livro como impressionante até mesmo para ele que está acostumado ao extraordinário e complementa sobre a obra, dizendo: abre uma dimensão que obriga os céticos a verificar que o inconcebível é muitas vezes possível. O rio Amazonas é composto por uma complexa rede de canais, afluentes e lagoas. A sua extensão tem 6.000 quilômetros desde sua nascente no Peru até a ilha de Marajó, na foz do Atlântico, mudando de nome em cada região territorial que atravessa, de Apurimaque a Ucayali e Maranhão e de Maranhão a Solimões. É um rio que tem um caudal maior que qualquer outro rio do mundo, mas o verdadeiro rio Amazonas nasce na confluência do rio Solimões com o Rio Negro, a 20 minutos de distância de barco da cidade de Manaus. Foi neste cenário que o autor, em um bar, encontrou pela primeira vez, em março de 1972. Falou a ele sobre a tribo dos Ugamungulala, um povo que há 15.000 anos foi o eleito dos deuses, sobre 2 violentas catástrofes que haviam devastado a terra. Citou o príncipe Lhasa, um filho dos deuses que governou no sul do continente americano, as suas relações com o Egito, a origem dos Incas, a chegada dos bárbaros e a aliança dos índios com 2.000 soldados alemães. Contou sobre gigantescas cidades de pedra em instalações subterrâneas feitas pelos divinos antepassados. Falou-lhe que todos estes fatos aconteceram do ano 0 até 12.453, de 10.481 a.C. até 1972 d.C., de acordo com o calendário da civilização branca, e estão registrados num documento chamado. Segundo tal documento foi escrito em madeira, em couro e mais tarde em pergaminho, e esteve guardado pelos sacerdotes no Templo do Sol, sendo a maior herança dos Ugamungulala. Passou a ser conhecido pela civilização quando em 1968 salvou a vida de 12 oficiais brasileiros, cujo avião havia caído na floresta amazônica, no Acre, e estavam prisioneiros dos índios Aisha. Então ele os libertou e os levou até Manaus. Esse fato está registrado nos jornais da época e documentado pelo Serviço Secreto Brasileiro. Após esse evento, em 1969, aconteceram intensas lutas entre as tribos de índios selvagens e os colonos brancos da fronteira do Peru, na província de Madre de Dios, uma região na encosta oriental dos Andes. Por causa disso, os Ugamungulala foram obrigados a fugirem para dentro da floresta, perto da nascente do rio Iacu, e os conflitos acalmaram somente em 1971, depois que o Peru fechou as fronteiras com o Brasil e que era líder da tribo desapareceu. Em 1972, reapareceu na cidade de Rio Branco, Acre, quando entrou em contato com o bispo católico Grote.
pedindo ajuda para conseguir alimentos para os indígenas da região de Yacu. Porém, 3 meses depois, após ter tido acesso ao pergaminho que continha, o bispo Grote morreu em um misterioso acidente de avião. Não desistiu e, com a ajuda dos 12 oficiais que salvou, continuou a apelar para o Serviço Secreto Brasileiro e para o Serviço de Proteção aos Índios do Brasil, atual FUNAI, que concordou em ajudá-lo. Porém, antes que a ajuda chegasse, foi preso pelo então governador do Acre. Mas seus amigos oficiais libertaram-no e o levaram para Manaus, onde teve um novo encontro com ele. Nessa ocasião, já havia feito suas averiguações em arquivos e relatórios de historiadores contemporâneos para averiguar a veracidade da história contada, e percebeu que alguns fatos e datas podiam ser explicados e comprovados. Foi então que sugeriu levar até Acacor. Assim, em setembro de 1972, embarcaram e partiram, juntamente com o fotógrafo, rumo à parte superior do rio Purus, até as colinas dos Andes. Após 12 dias de viagem, o cansaço, o medo, as dúvidas e a vontade de voltar para Manaus começaram a ficar mais fortes. Em 13 de outubro, depois de uma passagem sobre as corredeiras, a canoa em que estavam foi pega por um redemoinho e virou, perdendo o equipamento fotográfico, metade dos alimentos e remédios. Nessa situação, e o fotógrafo resolveram voltar, enquanto seguiu em frente, rumo à sua tribo. De volta ao Rio de Janeiro, tentou esquecer tudo o que ouviu e viveu na Amazônia. Entretanto, em abril de 1973, surgiram novos eventos relacionados ao que lhe havia contado e o fizeram recordar a fascinante história. Nessa data, a FUNAI descobriu uma tribo de índios no Alto Xingu. Guardas da fronteira fizeram contato com tribos chefiadas por mulheres. E em junho de 1973, várias tribos foram vistas no Acre, que antes era considerada livre de índios. Dessa maneira, ele resolveu escrever esse livro, que agora está sendo contado também neste vídeo. A primeira, o livro do Jaguar, está relacionada com a colonização da Terra pelos deuses e vai até o período da Segunda Catástrofe Mundial. O livro da Águia, que compreende o tempo entre 6.000 e 11.000 anos do calendário gregoriano e descreve a chegada dos bárbaros. A terceira parte, o livro da Formiga, apresenta a luta contra os colonizadores portugueses e espanhóis, depois de desembarcarem no Peru e no Brasil. O quarto e último livro, o livro da Serpente d'Água, descreve a chegada de 2.000 soldados alemães e a sua integração com o povo do Zuga-Mungulala. Também profetiza uma terceira grande catástrofe. Na quinta parte, o apêndice elaborou o sumário dos resultados das suas pesquisas nos arquivos brasileiros e alemães. Menciona que verificou cuidadosamente a veracidade de todas as informações do livro, tendo ele mesmo traduzido as citações dos historiadores contemporâneos de fontes espanholas. Ao final, conclui dizendo: esta é uma história que pode ter tido origem numa lenda, no entanto, pode ser confirmada. E o leitor deve ele próprio decidir se isto é um relato inteligentemente inventado, baseado em passos de escritos inadequadamente históricos, ou um pedaço de história verdadeira relatada, com boas palavras e numa escrita clara.